Você já sabe o que acontece com os cientistas negros na ficção, não é? E você sabe o que geralmente acontece com os filhos dos cientistas negros, não é? Dá pra dizer que Victor Stone teve um dos pais mais irresponsáveis da ficção, que por causa dos pais, ele foi pego por uma explosão da caixa materna e ficou em carne viva. E para aliviar as dores do filho, seu pai usou tecnologia. Mas o que ninguém esperava é que Victor se unisse a uma caixa materna, adquirisse muitos poderes e se tornaria um dos membros mais poderosos dos Jovens Titãs. Victor não tem apenas tecnopatia, mas muitas habilidades. Ele se conecta à rede e acessa tudo que existe online em um piscar de olhos. Informação instantânea sobre qualquer coisa. Com sensores de alta precisão, analisa o corpo dos adversários em tempo real, identificando pontos fracos e mapeando músculos e ossos. Consegue quebrar qualquer sistema de segurança em segundos, invadindo câmeras, armaduras inteligentes ou até satélites. Sugando materiais do ambiente, ele pode crescer de tamanho, ficando mais imponente e resistente. Cria arma direto do seu próprio corpo cibernético, lâminas retráteis, canhões de pulsos e tanques de energia que se formam na hora. Gera uma bolha magnética ao redor de si, repelindo projéteis de metal e desorientando inimigos tecnicamente armados. Seus tiros de energia cortam circuitos e sobrecarregam outros tecnopatas. Emite uma onda de choque sônica capaz de estilhaçar concreto e desestabilizar estruturas inteiras. Tem a possibilidade de usar a caixa materna para criar portais e banir adversários por um período, simples e eficiente. Projeta escudos de energia nos mais variados formatos para bloquear golpes físicos, lasers e ataques místicos. A durabilidade dele é tão grande que pode despencar de alturas absurdas, tipo pular de um prédio e cair direto no chão sem danos. Victor é praticamente imune a balas. Sua armadura de profenho é mais resistente que titânio e repele qualquer projétil. Segura soco de seres que dariam trabalho à Liga da Justiça inteira. Cães meta-humanos que cansaram membros da Liga, ele também encarou e resistiu às mordidas. Sobreviveu a ataques psíquicos brutais que obrigavam a reviver pesadelos e saiu inteiro de mente. Resistiu aos golpes da Mulher Maravilha, que tem golpes comparáveis ao Superman, e Shazam, força mais magia, igual capacidade de derrotar o Superman e até distorcer o espaço. Uma Lanterna Random pode pulverizar planetas. Cyborg bloqueou sem problemas uma carga de um deles. Com sua caixa materna, ergue escudos que aguenta até o poder do Lanterna Ultravioleta John, o cara que manipula a vergonha e pode derrubar toda a liga. John é amplificado por um Brax, um ser que supera muito o nível de múltiplos sistemas solares. Sofreu danos? A caixa materna regenera cada pedaço como um reboot imediato, deixando-o pronto para o próximo round. Agora, a força e o poder dele é muito grande. Victor já provou diversas vezes que é capaz de erguer toneladas como se fosse saco de batata. Ele consegue frear um carro em alta aceleração, e no seu recorde absoluto, ele travou um trem em movimento com um empurrão só. Seus socos fazem até parademônios, seres que aguentam pancadas a Liga da Justiça inteira cuspirem sangue. Ele já chegou a deixar um Lanterna Verde machucado e fez o próprio Shazam sangrar, mesmo sabendo que o mágico pode aguentar socos do Superman. Tem força para arrancar pedaços de clones ou versões alternativas de si mesmo. O canhão do ombro dele é tão poderoso que desintegra parademônios com um tiro. Em um combate contra o fundo do mar, ele lançou uma explosão omnidirecional que despachou o exército de Atlantis. Victor e John Stewart, Lanterna Verde, afirmam que juntos, nenhuma lanterna sobreviveria ao ataque combinado deles. Em uma ofensiva a Apokolips, ele contribuiu decisivamente para derrubar Darkseid, prova que sua força vai além de um simples poder bruto. Ele foi capaz de derrotar, com um único disparo de seu canhão, o Lanterna Ultravioleta, um ser capaz de lutar contra toda a liga e estando energizado por um Brax. Um Brax é um sol vivo no centro de uma dimensão cheia de estrelas, um mini universo, e mesmo com parte dessa energia astral, Victor se mantém provando seu poder. Victor Cyborg não é um cara forte, ele é praticamente um exército de um homem só, com sua força e tecnologia. Vou te contar duas curiosidades e você se inscreve no canal, beleza? Primeiro, o Android 17 não é um Android, mas sim um ciborgue. Segundo, o seu nome é Lápis. Sendo um terror do Trunks em seu futuro, Android 17 carrega um ar de muito mistério por onde passa. Inicialmente ele foi criado com a tecnologia do Dr. Gero, porém como ele não gostava de ordens, ele acabou com o Gero. E mesmo depois dos eventos com o Cell, ele preferiu viver uma vida tranquila. Apesar de parecer um vegano que luta pela natureza, ele é um verdadeiro herói para todos os universos.
Diferente de humanos, os androides ficam mais fortes a cada dia, graças à tecnologia artificial implantada neles. Eles não possuem energia vital comum, mas baterias e reatores internos. Logo, ataques que sugam Ki ou estamina não funcionam neles. Android 17 tem telecinese e pode levitar Goku em Super Saiyajin 3 e lançá-lo para as nuvens, sem chance de contra-ataque. Por ser uma forma de vida artificial, abastecido por reatores avançados, eles não se esgotam ou precisam recarregar. Pode combater sem fim. Ele não é um robô, apenas tem partes de seu corpo reconstruídas com a tecnologia do Doutor. A velocidade é outro ponto importante. Ele levanta a mão e para a rajada de armas pesadas vindo de direções diferentes ao mesmo tempo. Em combate corpo a corpo, ele surge e some num piscar de olhos, acertando Blitz antes que o oponente perceba. Pode acompanhar e trocar golpes com Goku em Super Saiyajin 3, pós-saga Black. Chegou a evitar socos e chutes de Jiren, um dos guerreiros mais rápidos do Torneio do Poder, sem esforço aparente. No auge, seu tempo de reação supera a luz. Ele alcança o nível de Piccolo, que reagiu às naves espaciais que podem viajar de Nova Namekusei à Terra em menos de 3 meses. A durabilidade é grande. Ele bloqueou um golpe do Jiren que era forte bastante para eliminar o Golden Frieza no Torneio do Poder. Sobreviveu a um soco de Sagambo, energizado pelo Moro. Um ataque dele antes havia derrubado o Goku pós-Torneio do Poder Super Saiyajin 3 num único golpe. E além disso, ele era tão forte que nem o próprio Android 17, 18, Piccolo e Jaco juntos conseguem o deter. Mesmo um ataque de Moro que era mais forte do que o próprio instinto superior incompleto de Goku, 17 continuou vivo. Fez sua barreira segurar um Kamehameha do Goku em Super Saiyajin Blue, e ele estava segurando o poder. Android 17 pode ficar em pé na fonte de luz de toda a arena do Torneio do Poder sem se ferir. Aguentou disparos de Toppo, Deus da Destruição, cuja energia superava Vegeta em Super Saiyajin Blue Evolution. Suportou a técnica que rasgava a própria arena em segundos, uma estrutura que tinha sido danificada na superfície, mesmo recebendo continuamente os ataques dos guerreiros mais poderosos do universo. Um buraco negro que nem a luz escapava, sem ser engolido e destruído. As barreiras dele são ultra resistentes. Bloqueou o Justice Flash do Toppo, ataque que machucaria Goku Blue. Parou um Kamehameha do Gohan místico com um escudo de energia. A barreira dele resistiu à fúria de Anilasa, cujo poder passa fácil do universal, capaz de enfrentar Goku, Vegeta, Frieza Gold, Gohan e 17 ao mesmo tempo. A força do Android também não fica para trás. Ele solta muito alto, alcançando alturas inacreditáveis. Nos primeiros combates, cada soco criava tremores que faziam ilhas inteiras estremecerem. Com as mãos nuas, ele interceptou o golpe da lâmina do Trunks do futuro. Esse mesmo golpe pôde destruir o Mecha Frieza. Vegeta Base consegue desviar um prédio enorme com uma palma, e ele é ainda mais forte que isso. Caulifla em Super Saiyajin destrói com socos o metal mais resistente do universo 7, e ele supera até esse nível de força. Botamo manda golpes para outra dimensão, inclusive Goku no torneio do Champa não conseguiu ferir, mas a força do Android ignora essa habilidade. Ele é tão forte quanto Goku em Super Saiyajin 3, e já estava muito mais forte do que na saga Buu. No mangá, a detonação do 17 detonou metade da arena do Torneio do Poder. Essa arena, até aquele momento, só tinha sido danificada na superfície, mesmo com os ataques de todos. Essa explosão também acertou Jiren e o feriu, e 17 sobreviveu. Ele eliminou o Guerreiro 7-3, um cara que dava trabalho ao Piccolo e ao Gohan, com um só ataque. Sua energia consegue conter o Justice Flash do Toppo por um instante, mostrando que ele pode encarar poderes próximos a de um Deus da Destruição. Ele perfurou o ponto fraco de Anilasa, o adversário que enfrentou quase todo o time do Universo 7 no máximo sozinho. Apesar de tudo, 17 parece estar no patamar máximo em escalas próximas ao Universal, acima de Gohan místico, mas ainda abaixo das formas divinas do Goku. O Android não é só humano, é uma máquina. A batalha mortal foi intensa, mas o Android 17 vence, e aqui está o porquê. Embora o Cyborg seja bem poderoso, ele é amplamente superado pelo poder do 17. Seus ataques também seriam barrados pela resistência do 17 ou pela sua barreira capaz de aguentar a energia do Anilasa. O que poderia funcionar seria o BRF do Cyborg, porém funcionaria se ele fosse mandado para outro universo. Porque se ele fosse mandado para outra dimensão, ele poderia voltar, quebrando as barreiras dimensionais. A tecnopatia do Cyborg seria muito eficiente, mas não paralisaria por completo. Com uma sequência de ataques, o Cyborg certamente cairia primeiro, mas tem um porém. O Cyborg poderia vencer se acessasse as capacidades máximas da caixa materna, pois ela tem a capacidade de agir em nível conceitual, capaz de atingir os átomos dos novos deuses. Só que o Cyborg nunca demonstrou as capacidades de dominar a caixa materna a esse ponto, e se fosse esse o caso, o Cyborg poderia vencer não só o 17, mas como o verso inteiro, pois o Cyborg poderia ter acesso com a caixa materna ao elemento X. Esse poder pode derrotar basicamente o Barbatos, um ser
muito além de qualquer um em Dragon Ball. Mas como o Cyborg nunca chegou a usar essas habilidades, não poderia usar aqui. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o Android 17.